E uma das coisas que os torcedores reclamavam muito ontem é que eles não vão mais vender bebidas alcoólicas no entorno dos estádios, que era uma coisa que eles tinham aprovado. E ontem eles voltaram atrás. A família do Emir, que está no país já há muitos anos, é, avisou isso e criou um certo mal-estar com a FIFA, porque tem um patrocínio muito forte de uma marca de cerveja que pagou milhões de reais para vender a cerveja e não vai mais poder vender. E é a primeira vez na Copa do Mundo moderna, da era moderna, que isso vai acontecer. E a gente conversou com a galera na rua para saber o que eles acharam disso. Vamos ouvi-lo. Eu moro aqui já há 15 anos, já sou bem adaptada, né, ao costume local. Já é comum aqui a bebida ser restrita, só tem áreas específicas. A novidade foi agora, né, cerca da Copa do Mundo, ao redor dos estádios, eles terem impedido, né. Mas vivendo aqui e conhecendo aqui, eu acho até que é uma medida compreensível para mim, como moradora, né. Como assim? A população que compõe, a falta de ser uma coisa habitual por aqui, ser uma novidade bebida, eu acho que poderiam causar alguns transtornos. Tipo o quê? Bebida em excesso, talvez confusão, algumas coisas que não é comum aqui no Catar, né? Bueno, hoy recibimos una noticia mala, una noticia triste, porque se nos informó que la FIFA iba a prohibir vender cerveza y alcohol afuera de los estadios y dentro de los estadios. Cuando ya nos habíamos mentalizado, ya veníamos preparados psicológicamente y recibimos ese balde frío. Hay gente que pagó precio muy alto en Match Hospitality porque le iban a dar champaña, cerveza, alcohol, tequila, vodka, coñac, brandis. Y resulta que ahora han quitado eso. Entonces, ¿cómo se va a justificar el precio de lo que la gente ya pagó? Yo creo que eso no está correcto. Andamos enojados, obviamente, pero vamos a ver cómo le hacemos para emborracharnos en los hoteles. Va a salir muy caro, obviamente, pero bueno, aquí estamos celebrando este mundial. ¡Que viva México! ¡Que viva Qatar! Y la FIFA reconsidere. Y Brasil, que viva Brasil. Y que viva Brasil, que viva la samba. ¡Vamos! ¡México, Brasil! ¡México, Brasil! ¡México, Brasil! ¡México, Brasil! ¡México, Brasil! We expected that because this is a Muslim country and alcohol drinks are prohibited, and I think that this is not good for supporters who is allowed to drink in every World Cup or other competition. Ô Rafa, quem mora aqui, né, eu acho que eles entendem melhor essa proibição. Os torcedores que pagaram uma nota e não foi barato, eu falei com um torcedor brasileiro ontem que vendeu um carro para estar aqui e assistir aos jogos, os torcedores que vêm para a Copa reclamam mais. Mas de fato é um desfalque, né? Qual que é o principal para você? A cerveja, o Mané de Senegal, o Pogba da França ou o Reus da Alemanha? Bom, como eu não estou aí, eu não tenho nenhuma dúvida de que o desfalque importante é o dos jogadores. Se eu tivesse aí, talvez eu mudasse um pouco de opinião nessa disputa. Mas assim, eu acho legal a gente ter escutado, ter visto essas entrevistas que vocês fizeram, porque eu acho que a gente pega um pouco de visões diferentes, eu acho que todas elas têm razão, de alguma forma. Porque para mim o ponto principal não é não ter cerveja na Copa do Mundo. Porque se isso tivesse sido combinado lá atrás, não teria nenhum problema. O ponto principal é isso acontecer a 2 dias da abertura da Copa do Mundo. E não só pensando de um ponto de vista óbvio, que é do ponto de vista comercial, de você ter milhões envolvidos, de marcas que anunciam, de ter uma cerveja oficial e tudo. Mas porque isso mostra, mais uma vez, o quanto a FIFA está disposta a aceitar, a tolerar, a permitir certas coisas em nome do dinheiro, que é algo que já acontece desde que o Qatar foi escolhido lá atrás. Então, ter mudança depois não é novidade. A Copa, quando é anunciada para o Qatar, não era no fim do ano. Depois eles perceberam que tinha que mudar para o fim do ano. O período da escolha da Rússia e do Qatar foi o período mais crítico em termos de corrupção na FIFA. Escândalos que ficaram comprovados depois e que abalaram completamente a estrutura da FIFA. E era evidente que eram interesses muito obscuros os que levavam esses países a se tornarem sede. Só que aí eu acho que a gente precisa separar também a questão do que o que é cultura, o que não é, porque eu acho que tem uma linha tênue entre algumas coisas aí. A questão do álcool não me incomoda se a gente pensar que
foi feita uma avaliação, vamos supor que tudo tivesse perfeito em relação ao Catar sediar a Copa do Mundo, que não tivesse problemas de direitos trabalhistas, de questões de direitos humanos, da questão das mulheres e LGBT e todas as outras questões que, evidentemente, o Catar atropela e a FIFA fez vista grossa e deixou passar. Se o Catar fosse um lugar ideal para receber a Copa, eu não enxergaria como um problema se desde o início ficasse definido que, olha, por uma questão da cultura do local, não vai ter cerveja nos estádios. Ok, vamos manter as restrições que já existiam, faz parte da cultura, já que a Copa é uma reunião de diversas culturas, de diversos povos. A partir do momento em que você escolhe determinado lugar para sediar essa competição, você está sujeito a alguns aspectos daquela cultura. É claro que isso esbarra numa incoerência enorme. Vamos lembrar o que foi feito no Brasil, né? Em que a FIFA tinha total direito de passar por cima da legislação do país, porque ela que mandava no país, basicamente, para fazer valer as leis dela. Então, acho que tem uma grande incoerência, muito levada por fatores econômicos, e muitos deles já comprovadamente por corrupção ao longo dos anos na FIFA, e esse é que é o pior. Então, quando a gente vê a relação da cerveja, do álcool com o futebol, ela é muito marcante para o Ocidente, né? Se a gente pensar, nós, latino-americanos, o mexicano falando, de uma forma muito interessante, até engraçado, né? Agora a gente tem que dar um jeito de se embebedar no hotel, porque essa relação é muito íntima. Assim como boa parte da Europa também, se a gente pensar na Alemanha, na Inglaterra, como que imaginam esses torcedores sem cerveja numa Copa do Mundo? Então, assim, o fato de ter sido agora, para mim, foi o mais crítico, o mais grave de tudo isso. Se tivesse sido definido lá atrás, eu acho que não teria problema, porque não seria o fim do mundo, mas surpreender quem já está aí é um absurdo.